O negócio é o seguinte, nós vamos falar de ciúmes. Eu quero saber se vocês são ciumentos, se vocês estão sofrendo com isso, ou se de fato é um sofrimento complicado, dependendo ali do limite, né, que ele ultrapassa. Então a gente convidou ela, que é psicóloga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento, doutora Gabriela Luxo. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, é muito legal quando a gente para pensar em coisas que no nosso dia a dia fluem, acontecem e que depois a gente não faz uma análise, né? E eu acho que a questão dos ciúmes é meio isso. A gente acha tão normal sentir ciúmes. Passa batido. Passa batido. Então, até pra gente começar, antes da gente sortear aqui algumas situações e entender, né, o que pode ser positivo ou não, quando a gente fala de ciúmes, você, logo no início do programa, comentou uma coisa que ficou na minha cabeça até agora. O ciúme não é entre uma pessoa e outra pessoa. Precisa ter um terceiro elemento. Um terceiro elemento. Vamos partir daí. Isso. O ciúmes é uma emoção intensa. Então, ela envolve raiva, medo, tristeza, insegurança. A pessoa fica totalmente perdida porque ela sente que ela não tem o controle daquela situação. Então, ela fica se sentindo ameaçada. Poxa, alguma coisa vai acontecer dentro dessa minha relação, um terceiro elemento, vai surgir e vai me deixar totalmente instável. Eu vou perder a pessoa que eu amo, eu vou perder o trabalho, eu vou perder um amigo, porque veio esse terceiro elemento. Entendi. Então a pessoa vai ficando totalmente perdida. Não existe, então, essa relação de ciúme se não tiver uma ameaça. E que normalmente é uma outra pessoa. Sim, ou uma outra situação, né? Mas um terceiro elemento que entra ali para invadir. Isso. Olha que interessante, né? A gente para pensar. Agora, o que leva, então, porque eu acabei comentando na culinária que eu acho que quem sente o ciúme sofre mais do que a pessoa que está ali vendo o ciúme de outra, tentando controlar, né? É real isso? Porque quem tem ciúme sofre. Sofre e às vezes a outra pessoa até se sente bem, porque ela se sente em alta. Estão com ciúmes de mim, então eu estou super bem, tô bombando. Então a pessoa, ela realmente sofre muito e aí ela quer controlar, ela se sente perdida, insegura, ela precisa fazer algo para ter aquilo ali nas rédeas dela, para ela sentir que ela não vai mais ter aquela sensação ruim. E quando o ciúme ultrapassa um limite que realmente aí é desgastante, inclusive para a pessoa, porque até um ponto a pessoa então acha que está bombando, mas passou dali, vai ser prejudicial. Sim, é aquela história, um pouquinho de ciúmes até pode acontecer, até é natural, acho que todos nós comentamos, né? Já passamos por algum momento da vida que sentimos um pouco de ciúmes, mas quando aquilo invade a vida de trabalho, a vida social, a pessoa deixa de fazer coisas por conta dos ciúmes, aí já é um problema que ela precisa buscar uma ajuda, porque ela já começa a evitar situações. Então eu evito estar num lugar, numa festa ou algo do tipo para eu não me expor a terceiros elementos ou não. Porque o parceiro, a parceira vai se incomodar. Exatamente. Até, né, a questão de vestuário, né, das roupas, das escolhas de roupa e tal. Isso também é uma coisa complicada para alguns casais. Porque entra nesse controle. Ou as senhas das redes sociais, celulares. Então eu quero a senha, eu quero fazer tudo para eu tentar cercar aquela pessoa. E ter a sensação de que se eu estou checando tudo, ela não vai fazer aquilo que me teme. Entendi. Mas às vezes nem tem esse terceiro elemento e a pessoa gosta de sentir aí um ciúme, porque se sente insegura de qualquer forma, né? Às vezes a outra pessoa não tá nem dando indício de nada, nem tem nada, mas vem um sentimento de insegurança. Tem muito a ver também com a autoestima dela. E além disso, tem pessoas que tendem a sentir os ciúmes do passado da pessoa. Entendi, é verdade. Que a gente até chama às vezes de ciúmes retroativo. Então a pessoa começa a sentir ciúmes não do momento atual, mas do que ela já teve no passado. E todo mundo já teve uma história anterior de alguma coisa, né? Isso é um fato. Exatamente. Vamos começar a sortear aqui, que você vai dar dicas, então, como é que a gente sai desse looping e deixa ali o ciúme só para a parte boa dele, né? Exatamente. Só pra, de repente, né, deixar a relação dar uma emoção extra no relacionamento. Combinados geram confiança. Isso aqui é algo positivo. Positivo, isso. Então vai para cá. Por que os combinados geram confiança e por que é legal fazer um combinado prévio? Então você não vai fazer o combinado depois que você já saiu de casa e está na festa, no meio da festa. Você vai fazer esse combinado antes.
Então, você já sabe que está com uma pessoa ciumenta, ou você é ciumento, então você vai combinar. Olha, nós vamos sair, vamos combinar que vamos nos encontrar em tal lugar, ou se acontecer alguma situação de alguém olhar, você vai ficar comigo, não vai me deixar vulnerável, ou supondo que a pessoa vá sair sozinha. Então, olha, você vai chegando lá, me manda uma mensagem. As pessoas acham que isso é um controle, que é assim, dar satisfação, e que eu não preciso dar satisfação de nada. É diferente de eu justificar todas as minhas atitudes e de eu fazer um combinado e cumprir esse combinado. Porque aí entra nesse outro lado, eu combinei e não cumpri, eu abro, né, a oportunidade da pessoa ficar com ciúmes mais elevado ainda. Com certeza. E de rolar uma briga. Uma briga maior. E aí vem a briga, né, gente? Pois é. Só que é interessante essa história do combinado, porque vai envolver um autoconhecimento e um entendimento dos pontos que são os gatilhos para os ciúmes. Exatamente. Vai exigir uma maturidade da relação. Uma maturidade. Legal, mas interessante. Bom pensar nisso. Sim. Porque às vezes a pessoa nem percebe, né? Às vezes é um ciúme até de uma amiga, de não sei o quê, mas que não tem uma explicação. Exato. E se o outro está percebendo, é legal que ele exponha isso, né? Numa conversa. Então, olha, eu estou notando que você está se sentindo assim, dessa forma. Que tal nós combinarmos algo para melhorar? Então, essa maturidade e a conversa entre o casal vai ser fundamental para isso fluir bem. Prestem atenção, hein? Vamos pro próximo. Ó, ciúme é prova de amor. Quem nunca escutou essa frase, né? Essa frase é famosa, mas acho que não, né? Não é. As pessoas acabam falando isso, né? Mas ciúmes é prova de amor, eu tô fazendo isso com você porque eu te amo. Mas não é, né? A pessoa tem que entender que às vezes até passa para agressividade com essa história da prova de amor. A pessoa às vezes invade o outro de forma que ela se sente totalmente invadida porque não há necessidade de provar isso com ciúmes. Então é importante que esses limites sejam estabelecidos na relação para que justamente essa pessoa se sinta muito mais confiante e não precise chegar ao ponto de falar, mas é uma prova e eu posso sim ter essas atitudes, bater, xingar, gritar, fazer um escândalo. Não. Não pode. Vamos aprender o autocontrole. Ultrapassou limites. Exatamente. E aí não é amor mesmo, não. Peraí que eu vou escolher outra aqui. Perguntar o tempo todo. Isso aqui é coisa de mulher, gente. Vocês não acham? Ei, Toninho, perguntar o tempo todo é coisa de mulher. Fala pra mim. Isso aqui é um lado feminino, assim, não é verdade? Queremos saber os detalhes, olha, não é? Eu vou falar, homem pode até ter o ciúme dele, mas que ele não pergunta o tempo todo, não pergunta não. Isso aqui é coisa de mulher. Exatamente. A gente tem uma tendência a querer perguntar, na ideia de que se eu perguntar e saber, eu vou ficar mais calma. Exato. Só que há uma tendência de quanto mais eu pergunto, mais eu quero perguntar e mais ansiosa e nervosa eu fico. E mais a pessoa se irrita. Exatamente, porque a pessoa se sente extremamente invadida. E às vezes colocam até a pessoa em xeque para contar coisas íntimas, ou se é do passado, com quem você se relacionou, como foi, quando, onde, e a pessoa se vê totalmente em xeque ali. Então, perguntar o tempo todo vira um ciclo extremamente negativo e não é saudável. Então, buscar tanta informação não vai te chegar ao ponto de conseguir ter o controle daquela situação. É ter a confiança no outro. Então, veja que a todo momento nós estamos falando de autoestima, de acreditar no eu, para acreditar no outro também. Então, eu preciso me conhecer. Pessoas mais sensíveis, talvez até mais carentes, tendem a ter mais ciúmes. Sim, exatamente. Pessoas que estão mais vulneráveis ou que tiveram um histórico de vida, que viram isso em casa ou na infância viram uma relação totalmente conturbada de seus pais. Então, é claro que na área da psicologia a gente precisa entender muito o histórico da pessoa, né? Para chegar num diagnóstico mais formal ou não de ciúmes, a gente precisa saber um pouquinho do passado. Mas sempre está relacionado ao histórico de vida, a situações pontuais que podem ter causado traumas ou não. Entendi. E vão desenvolvendo. Por isso que algumas pessoas são mais ciumentas e outras menos. Mas você acha que tem ligação com o signo, que a gente brincou há pouco? Tem, não tem? Um pezinho lá? O pessoal adora, né? Os signos intensos, assim, que falam que são mais ciumentos? Tem alguns signos aí, não sei nem dizer quais são, não quero me arriscar. Mas tem alguns aí que dizem que o negócio pega, né? Que o negócio pega, que é 880. É o meu caso, escorpião é 880. Então, assim, é tudo intenso, tudo assim, né? Não tem equilíbrio, não é verdade? Ai, diretora, aí como?
Vocês sabem qual é o apelido da Gláucia, gente? Já contei pra vocês? Não, o meu apelido que eu te dei, não o seu apelido. Vocês sabem, meninos, qual é? Marida. Ela é minha marida, gente. Nós temos um casamento, a gente se chama assim, porque ela sabe todo, né, Glaucia? Isso aqui é um casamento. Ela lá me dirigindo, eu aqui apresentando. É maravilhoso. Obrigada, Éder. Olha lá, ó. Valorização pessoal, tá vendo? É por isso que tem que dar certo. Porque também quando tem que ter a discussão, tem que ter, gente. Aí tem que botar o negócio no, né, falar na comunicação, porque tem casal também que não se comunica. Amigas que Exatamente. não se comunicam. Eu vou dar essa dica em breve, mas Então, assim, daqui a pouquinho. A comunicação e a valorização é fundamental. Como é que a gente faz essa valorização pessoal? A pessoa, ela acaba ficando muito perdida, né, nessa história dos ciúmes, então ela se deixa extremamente vulnerável. Ela não se valoriza, ela não pensa nela. Então, é importante ela cuidar de si mesma e buscar uma ajuda. Então, tudo bem, você não quer ainda buscar um processo de psicoterapia, você às vezes não está pronta para isso, busque uma amiga, alguém para entender um pouquinho do outro. Poxa, você também passa por isso. Eu estou me sentindo assim, será que eu estou dentro de um padrão ou não? Será que está um pouco além? Então, buscar esse conhecimento é muito importante. A gente precisa se valorizar perante ao outro. Eu concordo com você. Eu vou botar a perguntinha do público, porque tem mulher que se incomoda até com os grupos de WhatsApp dos maridos, dos amigos, sei o quê. O que mandou? Foto? Aí não sei o quê. Tem mulher que se incomoda bastante com isso. Então, você vê, cada um vai ter seu ponto, né? Exato. Vamos colocar a perguntinha do público. Camila, obrigada, um beijo. E quando falam que não temos ciúmes de nada? Que não temos ciúmes de nada. Por exemplo, que a pessoa fala, será isso que ela quis dizer? O que ela quis dizer? Né? Assim, que a pessoa vira pra falar, mas você não tem ciúmes de nada? Alguma coisa assim. Acho que sim, nesse sentido a pessoa, então, ser. não demonstra ciúmes. A pessoa talvez é mais fechada e guarda tudo pra ela. Pode ser. Tem pessoas que são mais fechadas e não querem demonstrar, porque acham que podem ficar vulneráveis. Então, eu fico totalmente fechada. E aí eu também não mostro se eu estou gostando ou não da pessoa. E aí vem aquela história. Então, ciúmes é prova de amor, eu tenho que mostrar que eu gosto ou não. Então, assim, é legal a gente pensar sempre no meio termo, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, também não mostrar nada não é saudável para a relação. Nada não em relação aos ciúmes, mas em relação a sentimentos, a emoções. A amor então, mesmo. Demonstrar que eu gosto, falar, é importante. Então, acho que é por isso que ela falou do nada, né? Que a pessoa talvez fique... mas e se alguém falar assim, você diz, não, não sou ciumento, não. Eu não ligo não pra ela e pra essa relação. Ó, vamos pra próxima. Diálogo positivo. É aí que a gente ia comentar. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter conversa. Você sabe que isso parece muito óbvio, né? Às vezes quando eu falo para os meus pacientes, olha, mas vocês estão dialogando bem ou a comunicação não está... Claro, eu converso, mas infelizmente as pessoas não conseguem expor o que elas pensam. Então, às vezes a conversa é sobre o trabalho, mas não é sobre a relação do casal. Então, é muito importante trazer esse ponto e falar sobre o relacionamento. Né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom para você, o que não é, quais são os limites. Então, isso é fundamental. É verdade, porque, gente, tem coisa que ultrapassa e que se torna desrespeito. Então, por exemplo, a mulher que tem um ciúmes ali do marido, porque o marido, em várias situações, olha para outras mulheres na frente dela. Isso é um desrespeito. Exatamente, então, a gente já nem está falando de ciúmes, às vezes está falando mais de respeito ou não, né? E como, então, organizar isso no diálogo do casal. E ao contrário também, fez só coloquei os homens aí na parada, diretora, mas precisa ter o diálogo. Você fala assim, olha, deixa eu te falar, não tem a menor condição de você fazer uma coisa dessa. Isso eu não gosto, porque está me ferindo. Sim. Então, podemos tentar mudar essa conduta? O que você não gosta? Tem que ficar claro. É aquela coisa de, vamos desenhar? Porque, às vezes, o que a pessoa fala, o outro não está compreendendo da mesma forma. Então, quando a gente fala o diálogo é fundamental, é isso, é conhecer qual que é o diálogo que é válido dentro da sua relação. Né? Perfeito. Tem mais perguntinha. Quem escreveu pra gente, olha lá. Gu, obrigada, querido. Ciúmes, forma de amor ou medo de perder? Muito bom. Um pouquinho de cada, talvez, né? Eu acho também. Então, assim, claro,
O ciúmes, ele pode ser saudável porque dá aquela sensação do gostar, mas ao mesmo tempo, muito ciúmes é o medo de perder, que é o que nós falamos no início, né? É o medo de perder aquela relação, então me deixa insegura, me tem medos, aflições, eu vou perder tudo isso que está bom, eu nunca mais vou ser amada, eu não vou conseguir viver sozinha. Acho que isso entra muito, sabe? O medo de ficar só. E de tudo que você está colocando como dica, eu acho que a questão do diálogo é uma das mais importantes mesmo, né? Porque as pessoas têm ali os sentimentos muito pessoais e não expor, não dizer, olha, até aqui tá tudo bem. Ó, passou daqui, você já tá ultrapassando os limites, né? Então, de virar um constrangimento, ou de ter uma questão de uma briga muito séria, por conta até de uma roupa, que um dos dois se sentiu ali, né, agredido de certa forma, porque tem ciúmes daquilo. Então, gente, o diálogo eu acho que é fundamental, é o que tá faltando no mundo, né? Acho que para tudo, né? Não só para os ciúmes. Meu Deus. Dá tempo de mais uma, olha lá. Obrigada, Vera, um beijo. E quando o parceiro sabe como a pessoa e provoca tendo atitudes erradas propositalmente? Então. Pois o tal do expor, né? A pessoa começa a cutucar para ver até onde a outra consegue ir, né? Então ela começa ali cutucar, provocar, e isso gera na outra pessoa muita raiva. Então ela começa às vezes a querer controlar tudo, ela começa a investigar tudo. Então ela vai investigar as redes sociais, ela vai investigar as dela mesma, porque ela fica buscando coisas nas dela para ver se ela acha alguma coisa, e nas da outra pessoa. Então ela fica constantemente nesse looping, né? Nesse ciclo, como uma forma ali de buscar alguma relação, alguma coisa mais saudável, ou buscar um prumo para a relação. Tem que sentar para conversar. Numa situação dessa não tem outro jeito. Exatamente. Né, gente? Exatamente. Quando os dois, né, as duas pessoas envolvidas ali querem que dê certo. Então eu vou deixar para vocês o contato da doutora Gabriela Lucho, que é psicóloga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento. O Instagram é o @Gabriela Lucho Psicóloga, tudo junto. @Gabriela Lucho Psicóloga, tudo junto. Vocês já encontram um trabalho. Obrigada, viu? Obrigada a você. Gostei, vou ficar pensando mais a respeito dos ciúmes. Sexta-feira é bom pra gente pensar nisso, né? Já tá na pauta do final de semana. Não é? Com o carnaval que ainda não acabou. Opa, isso Obrigada, aí. Viu? Eu que agradeço. Beijo, meninos. Ótimo final de semana. Vejo vocês segunda, 12:30. Beijo, beijo, beijo. Até lá. Obrigada.